No mundo tem um para-choque de caminhão. Fala, pô, pastor doidou. Para-choque de caminhão diz assim, olha, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não é assim? Não é assim? Isso é coisa do cão. Porque Deus te deu uma vida para que você ore pelo teu irmão. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Porque quando Ele chamou, fica de pé, não senta não, fica em paz. Quando Ele te chamou, porque às vezes você não entende, o pastor manda ficar de pé e fica, Deus está curando tuas pernas aí, Deus está tocando na circulação do teu sangue. Tem pessoas que não sabem, tem reumatismo e Deus está curando. E às vezes murmura por ficar um pouquinho de pé. Murmura não, crente murmurão pede a bênção. E quando nós estávamos ali, coisa tremenda, maravilhosa, e o Senhor dava uma palavra tremenda, e eu aqui falei, esse Deus é maravilhoso, porque vida é aquilo que nós queremos. Todos nós temos vida, todos nós. Uns têm vida com Ele mesmo, outros têm vida com Deus. Você hoje declara que você tem uma vida e quer ter vida com Deus, porque você quer se assentar a essa mesa. E todo aquele que senta no partir desse pão, ele não tem vida mais nele, mas tem com Cristo. Aí é melhor, porque aquele que não se assenta, o que significa isso? Ele se assentou com escarnecedores e deixou de fazer parte daquele que dá vida e vida eterna. Aí a palavra diz que aquele que não come do corpo, não bebe do sangue, não tem parte nem nele mesmo. Quer dizer, não existe. E quando o Senhor falava tremendamente ao meu coração a respeito de livro, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, porque desde o início do culto, ainda não tinha conversado com a pastora, somente trocando olhares, né? E estou vendo aqui como que esse Deus trabalha, como esse Deus opera, porque é um só Espírito. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Deus tremendo, maravilhoso. Se tem uma coisa que eu gosto, se tem uma coisa que eu amo, se tem uma coisa que eu acho lindo, é quando eu abro a Bíblia e ela começa a falar comigo. Apesar que tem alguns que a Bíblia só fala com ele, quando ele abre a Bíblia, que cai no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que ele pula os versículos 1 e 2, e ele começa a entender que somente as bênçãos serão alcançadas. Porque eu dar ouvido, isso não interessa, isso não importa. O que eu quero é minha bênção logo. Mas uma coisa eu te digo, se você não der ouvido, bênção não vai te alcançar. Bênção não adianta. Para aquele que não dá ouvido para Deus, a bênção nem acontece. Mas se você está com os ouvidos bem abertos, você vai ver o que Deus está falando com você desde o início do culto. Começamos o culto no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, quando ali se fala daqueles que ressuscitariam, uns para vergonha e outros para honra. E nós vemos ainda a palavra do Senhor falando no livro de Apocalipse, no capítulo 5, falando exatamente a respeito novamente de um livro daquele que estava ali selado, aquela revelação dada ao profeta Daniel. E nós vemos que antes do profeta Daniel, o Senhor também chama o profeta Ezequiel, e ali lhe entrega uma incumbência terrível, uma incumbência que pregador nenhum quer, uma incumbência que profeta nenhum quer, uma incumbência que se pudesse corria fora dela. Mas a palavra do Senhor diz que o melhor é, a palavra do Senhor não, mas tenho dito que diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Porque quando o Senhor te manda para Nínive, não adianta você correr para trás. É melhor você fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que você quer. E quando nós olhamos aqui para este capítulo de Ezequiel, no capítulo 2, eu gostaria que você lesse comigo somente aqui o verso de número 10, parte final, parte B desse versículo, que diz aqui no capítulo 2 do profeta Daniel, que diz, Ezequiel, que diz exatamente assim: e nele se achavam escritas o que? Lamentações, e suspiros, e o que mais? E ais, lamentações, suspiros e ais. Eu queria que você colocasse a tua Bíblia na cadeira, ou melhor, se assente aí na tua cadeira, com a tua Bíblia aberta no teu colo, se bem que você vai ter que folhear ela bem muito, se você quiser acompanhar. Mas como eu sei que você já tem ela gravado na tábua do teu coração, então eu fico tranquilo e ao mesmo tempo preocupado, porque eu vou ter que falar aqui somente aquilo que está escrito no livro dessa vida, nesse livro da vida, nesse livro que nos dá a graça, a bênção. Fique tranquilo, vai ser rapidinho e vai doer só um pouco. Fala para o teu irmão, vai doer.
Mas é bom, porque cura. Graças a Deus. E quando nós olhamos aqui, nós vemos dizendo: e estendeu diante de mim, verso número 10 do capítulo 2. E estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E ele estava o quê? Escrito por dentro e por fora. Graças a Deus. E nele se achava escritas lamentações e suspiros e ais. Deus, ele tem falado tremendamente. Deus, ele tem falado por esses dias a respeito de coração, a respeito de adoração, a respeito de posição, a respeito de vida, mas vida com abundância. Aquele que dá vida, mas não é aquela vida de 70 anos que ali já chega enfado. Se bem que eu falo para Deus: Senhor, não dava para mudar esse negócio, 70 não, 140, porque já estou quase beirando, então já não tem muito tempo. Mas seja feita a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos velhos e vamos, mas não é bem assim, porque nós vemos também bebezinho, criança indo. Então nós temos que estar ligado no trono do Senhor. Mas eu olho aqui para esta palavra, e assim como eu dizia, assim como eu falava a você ainda há pouco, a respeito de quê? De palavra de Deus. Nós fomos ainda há pouco, nós chegamos ali até Daniel, e Daniel nós conhecemos aquele jovem, um jovem escolhido, um jovem que nós sabemos que juntamente com os teus amigos, ali separado, achando o inimigo que faria deles o que bem queria. Nós conhecemos a história, nós estamos falando aqui de um profeta escolhido desde a sua mocidade, Daniel. Logo no capítulo 1 de Daniel, nós vemos que no 3º ano ali do reinado do rei, e nós vemos ali a história começando na vida, porque ali eles tomam a cidade de Judá, e ali tomando a cidade de Judá, tomando ali Israel, ali é entregue nas mãos de quem? Daquele rei agora, Nabucodonosor. E nós sabemos que Nabucodonosor ali separa aquele menino chamado Daniel, separa também Ananias, Azarias. Nós sabemos que aqueles 3 jovens separados, e nós sabemos que ali agora ele vem e troca os nomes. Mas agora eu digo para você, ainda que Daniel, por conta do rei, venha se chamar Belsazar, ainda que Ananias venha se chamar Sadraque, Mesaque, Abidnego, eu vou te dizer uma coisa: pode trocar o teu nome, mas a promessa quem fez foi Deus. Essa ninguém vai mudar, ninguém vai tomar. Pastor, então estou tranquilo, porque ninguém vai tomar, ninguém vai mudar. Mas eu digo para você, olha a vida de Daniel, olha a vida de Sadraque, olha a vida de Mesaque, olha a vida de Abidnego, olha a vida daqueles dos quais tiveram seus nomes trocados, mas não conseguiram arrancar o Deus do qual tinha chamado. Porque no mundo você tem apelido, mas só que com Deus ele te chama por nome e diz para você: você é meu escolhido. Mas para que tudo isso aconteça, nós conhecemos, sabemos a história, que ali Daniel ainda é lançado numa cova, ali juntamente com leões, e ali os leões já por certo devorariam. Nós sabemos que não aconteceu, porque ele tinha negócio com Deus, ele tinha compromisso com Deus. Nós sabemos que aqueles 3 jovens ali lançado ali naquela fornalha de fogo ardente, ali também já certo que morreriam na mesma hora. Mas nós sabemos também que isso não aconteceu, porque os nomes dele, embora que tivessem o nome mudado, mas os verdadeiros nomes já estavam escritos lá no livro da vida. Ninguém pode tirar. Aquele que tem o nome escrito e que caminha debaixo da bênção e da graça, ninguém pode tomar. Porque olha só que tremendo, quando nós vemos o rei Dário chegando a Daniel e dizendo: Daniel, será que poderia que o Deus que você serve ter te livrado da cova? Agora nós vemos Daniel: fique em paz, rei, porque o Deus Todo-Poderoso, ele me livrou da boca do leão. Isso se chama vida com ele. Vida com ele. Nós sabemos que quando ali é colocado aqueles 3 jovens naquela fornalha de fogo ardente, o que acontece? Ali chega aqueles homens que foram colocar, aquecidos 7 vezes mais,
na mesma hora, eles foram ali queimados, eles foram ali pulverizados para aquele fogo, ali não sobrou nem cinza, e nós sabemos aqueles 3 homens lançados e atados dentro da fornalha. Mas só que depois de tudo feito, o rei esquecia uma coisa, esquecia que aquele que tem compromisso com Deus, aquele que tem vida com Deus, ainda que passe pelas águas, elas não te submergerão, ou ainda que passe pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Nós vemos agora aqueles 3 jovens dentro da fornalha, e ali o rei vai e diz: espera aí, tem alguma coisa errada. Sabemos que ele chega, olha para uma brecha, ele volta e diz: espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Não, está tudo certo, amarrando. Não, está tudo errado. Está tudo errado. Por que está errado? Porque nós colocamos ali 3 jovens amarrados. E agora eu estou vendo que ali tem 4. E mais que isso ainda, eles estão dançando. Sabe o que é isso? É vida com Ele. Quando você está com Ele, Ele também está com você. Por onde você for, eu estarei contigo, diz o Senhor. Coisa tremenda. Isso é coisa que o rei não sabia. Isso é coisa que o rei não sabia. Que Daniel tinha vida com ele, que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham vida com ele. Mas agora nós sabemos ainda que João também, da mesma forma, João ali lançado, João ali tentado ser ali lançado naquela panela, naquele caldeirão de óleo ardente, ali jogado para morrer. Mas nós sabemos que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus, tem vida eterna e vida com alegria. E nós vemos agora João ouvindo a palavra, assim como Daniel entristecendo, porque ele diz: olha, não entendi nada. Mas ali começa a explicar. Começa a explicar porque aquele livro aberto sendo mostrado para Daniel, e ali dizendo que ressuscitariam do pó da cinza, ali da terra, os mortos ressuscitariam, um para a honra e outros para a vergonha. Ali Daniel começa a entender o mistério, o rolo, aquele livro agora fechado. Mas agora quem encontra este livro, nós sabemos que quem encontra este livro agora é João, ali pelo Espírito Santo. A palavra diz que ele olha, ele chora muito, porque ele via que ninguém era digno de desatar aqueles cetros. Mas nós sabemos, ou de abrir aquele livro, mas nós sabemos ali que levanta o ancião e diz que aquele leão da tribo de Judá, aquele que era morto, mas ressuscitou, ele reviveu, e graças a Deus ele está aqui nesta igreja hoje, ele se faz presente, era digno de abrir esse livro. Pastor, mas que livro? Mas que mistério desse livro? Eu vou te dizer, este é aquele livro do qual a palavra do Senhor ainda nos fala, ainda no livro de São Lucas, quando diz que nós não devemos nos alegrar, porque os demônios se sujeitam a nós, mas antes do nosso nome está escrito lá. O teu nome está escrito lá. Mas o teu nome está escrito lá como e quando, pastor? O teu nome está escrito lá quando você faz parte do corpo, quando você ali faz parte da mesa, quando você larga os pratos e os banquetes e passa a sentar numa mesa onde tem um banquete maravilhoso preparado pelo rei, mas pelo Senhor dos reis, o Rei dos reis. E quando nós vemos agora este livro falando agora aqui do profeta Ezequiel, nós vemos que o Senhor chama Ezequiel. A Bíblia diz que quando Ezequiel ali, ele ouve, diz, verso 1 que diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Então entrou em mim o quê? Um espírito, e quando falava comigo, me pôs de que maneira? De pé, e ouvi o que me falava. Olha que mistério. Não é somente chegar, escutar, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. É você estar ligado no que Deus está falando com você. Tem crente que a vida dele não muda de jeito nenhum. Tem crente que ele dá 2 passos para frente e dá 10 para trás. Por quê? Porque ele não está ali ligado no que ele vai receber ali na frente. Ele está preocupado com o que estão recebendo lá atrás. Ei, deixa cada um receber aquilo que for de direito. Se preocupe com aquilo que é teu e com o que Deus tem de melhor para você. Quando nós vemos agora esse livro aberto, nós vemos aqui este homem dizendo: filho do homem, se coloca de pé. Aquela voz tremenda, aquela voz ali que eu posso aqui entender ensurdecente. Aquela voz, porque era a voz de Deus falando aquele profeta. Ele diz: olha, ouvi o que me falava, e disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de quem? De Israel, as nações rebeldes
que se rebelaram contra mim, e ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Quer dizer, um livro dado há mais de 800, 2000 anos atrás quase. E quando nós vemos mais de 2000 anos atrás, e quando nós vemos aqui agora, este profeta se colocando de pé, dá para imaginar o tamanho susto, porque agora ele recebe uma ordem terrível, que é, olha este livro, olha este rolo, estou abrindo aqui e vou te mostrar o que está escrito nele. Profeta, vida com Deus, compromisso com Deus. Ezequiel ali, ele recebe aquele compromisso maior, que é chegar diante daquele anjo, aquela voz tremenda dizendo: olha, vai à casa de fulano, porque é muito gostoso quando Deus chama o profeta e diz: olha, vai na casa da pastora Elisa, que daí o Felipe vai fazer café gostoso, café do Felipe é bom. Quando diz: olha, levanta, vai ali na casa do Tiago, é bom comer churrasco. Mas quando diz: levanta, se coloca de pé, come do que eu te dou, que eu vou agora te enviar uma casa. Agora é diferente. Há uma casa rebelde, aquela casa que não quer dar ouvido, aquela casa que já ouviu, já recebeu, mas o coração endureceu. Aquele profeta, eu creio, ali as pernas tremeram, o coração acelerou, a garganta ficou seca, mas só que tinha um mistério. Ele sabia a voz que ele estava ouvindo, e a preocupação dele era ouvir e prestar atenção no que aquela voz falava com ele. E diz o verso 4 assim: e os filhos são de semblantes duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os teus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quando o Senhor chama a correção, e é por isso que eu te falava, dói mais sara, dói mais cura, quando nós ali tomamos posse. Porque quando nós não tomamos posse, nós só estamos acostumados, e aí abrimos a nossa boca para dizer: para minha vida é assim mesmo, é só paulada, é só isso, é só aquilo. Eu vou te dizer uma coisa: não quer paulada, não quer cajado, então se coloque na posição que Deus te mandou, se coloque na posição que Deus te colocou. É muito gostoso, porque nós vemos aqui o Senhor chegando para esse profeta dizendo: filho do homem. Então quer dizer, era um particular tesouro do Senhor. Não era qualquer um, não era mais um rebelde, ou não era mais um que fazia, que parecia ser, mas não era. Porque o que mais tem hoje, no meu tempo, eu sou antigo, eu tenho quase 50, quase não, eu tenho 50 mesmo. Então eu falo isso, talvez você nem vai lembrar. Mas o que mais tem hoje é crente denorex. O que é isso, pastor? É aquele que é bonitinho, terno e gravata, sapatinho, escapando o pé. Mas quando você olha bem, abre a boca, começa a ver, ei, só tem aí discípulo de Coré e de Datã. Aí é casa rebelde. Porque denorex é aquele que parece, mas não é nada, não tem nada a ver. Sepulcro caiado. Estava falando com a Yara no monte tremendo. Saímos daqui sexta-feira, depois de uma palavra maravilhosa. Chegamos de manhã, no sábado, vindo para cá, liguei o rádio e comecei: eita Deus, meu Deus, ô louco, nossa senhora. Eu falei: Jesus, que é isso, menina? Meu pai, você está vendo o que esse homem está falando no rádio? Quer dizer, ou ele estava sentado aí onde você está, ou o Espírito Santo é o mesmo, porque a palavra era uma só. Conserto. É tempo de se consertar com o Senhor. Não é tempo de fazer de conta, não é tempo de abrir a boca, falar qualquer coisa, mas é o tempo de se colocar na posição que Deus quer. Quantas vezes nós paramos para perguntar para Deus: Deus,
Eu estou do jeito que o Senhor quer. É do jeito que o Senhor precisa, ou nós abrimos a boca para falar. Olha, você viu o que a pastora falou? Você viu o olho do pastor hoje? Não estava verde não. O olho do pastor hoje estava cor de mel. Ei, não se preocupa com isso não. Se preocupa com aquele olho de fogo. Ei, que vai descer na terra, queimando todo o mal. É isso. E quando nós vemos aqui o profeta sendo enviado a uma casa, não era uma casa diferente não. Não era uma casa qualquer não. Era Israel, uma casa que tinha promessa, aquela casa que Moisés arrancou das mãos de Faraó, aquele povo que tinha uma promessa, aquele povo que estava ali com frio, o Senhor mandava coluna de fogo, aquele povo que estava com fome, o Senhor mandava cordonices, aquele povo que estava com calor, o Senhor colocava nuvens para cobrir o sol. Era este povo que continuava murmurando do mesmo jeito, e Deus ali derramava maná do céu. E eu creio que é dessa forma. Muitas das vezes nós murmuramos e Deus ainda está entrando com providência. E às vezes você olha e diz: eu não preciso estar todo dia na casa do Senhor, eu não preciso fazer tudo que o pastor quer, eu não preciso fazer isso ou aquilo. Cada um cuida da sua vida, porque eu tenho vida. O Senhor manda dizer para ti: ei, a tua vida está nas mãos dele. A tua vida está na mão dele. E quando vem o sopro do Senhor, para onde é que vai a tua vida? Porque se a minha vida está na mão de Deus, porque muitas pessoas colocam lá no seu carro: minha vida está nas mãos de Deus, e continua fazendo tudo torto, tudo errado. Ou não entende o que lê, está como aquele eunuco, ou então está achando que Deus é como um homem que vê somente aquilo que o olho mostra. Ei, Deus realmente conhece o seu coração. Ainda antes que haja uma palavra no teu lábio, Deus conhece o teu coração. Deus, Ele conhece cada atitude minha. Deus, Ele conhece cada olhar meu. Deus, Ele conhece cada pensamento meu. E para espanto seu, ainda antes que houvesse um osso informe no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Pastor, como isso? Está escrito no livro, está escrito naquele rolo. E agora nós vemos o profeta sendo enviado exatamente para isso. Nós vemos aquele profeta, mais um profeta. Fala assim comigo: mais um profeta. Porque nós sabemos que Eliseu e Elias tiveram a mesma incumbência. Nós sabemos ali também que cada um deles tiveram a mesma incumbência, e não foi com um povo diferente. Porque a maior parte do tempo, olha só como que esse Deus é tremendo, a maior parte de tempo, esse que é o Senhor dos senhores, esse que é o general, que não perde batalha, a maior parte do tempo, não é guerreando contra o inimigo, não é guerreando contra a carne, mas é guerreando contra as hostes, potestades malignas nas regiões celestiais. O que significa isso? Que a maior briga está dentro da tua própria casa. O maior problema está dentro da tua própria casa. E aí você diz: pastor, mas é minha mãe, meu pai, meu irmão, Não, eu estou dizendo a tua própria casa, o teu coração. Porque a tua carne está pedindo mundo, a tua carne está pedindo ali mexerico, fofoca, contenda, e o teu espírito está dizendo para você: se converta, porque senão vai entrar no reino dos céus. É essa a palavra. Nós vemos ali aquele profeta naquela situação. E nós vemos agora, daqui para imaginar, Ezequiel de pé ali, pregando, dizendo para aquele povo: olha, é tempo de se consertar, é tempo de você parar de olhar para a vida dos outros, é tempo de você comprar um espelho para você, é tempo de você fazer muito mais que isso. Tem pessoas que não adianta comprar um espelho, tem pessoas que tem que forrar o quarto, o banheiro, a sala, a cozinha, o carro todinho de espelho, porque está vendo muitos outros e está esquecendo de ver a si mesmo. É tremendo isso, é tremendo. Sabe por quê? Eu vejo agora esse profeta pregando exatamente assim para aquele povo. Aquele profeta que não se acovardou, como Jonas se acovardou, indo para o outro lado. Não é para Tarse, é para Nínive, é para Nínive. Para quem que é, Senhor? É para Israel. Então tudo bem, dobra o joelho, consagra. Então começa a receber agora Israel. Começa agora a tomar posse, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem alegria naquele que volta para a casa do Pai, que volta de coração. E quando nós vemos um profeta aqui nessa palavra tremenda, quantos foram os profetas que levantaram?
assim como dizia ainda no dia de hoje, quando foram os profetas que se colocaram de pé, colocaram o dedo na cara de Ezequiel e dizendo: Ezequiel, nós profetizamos, nós curamos, nós falamos em língua. Ele vai dizer: ei, quem leu o rolo fui eu, quem colocou de pé fui eu sei o que está escrito nele. E se você ainda não entendeu, tem uma parte que está escrito exatamente assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Profetizou, curou, fez milagre, fez maravilha, mas só que não foi no teu nome, foi no nome de Jesus. Porque quem faz o milagre é Jesus, quem abre as portas é Jesus, mas também quem fecha a porta é Jesus. Agora, uma coisa que talvez você ainda não entendeu, capítulo 3 de Apocalipse: quem tem a chave também é Ele. E depois que Ele abre e se jogar fora, não adianta procurar não. A oportunidade é uma, a oportunidade é única, e a oportunidade é hoje. Por isso o Senhor diz para você: há tempo. Porque quando o Senhor envia o profeta a Israel, não é porque o Senhor queria fulminar Israel. Porque quando o Senhor quis fulminar aquele povo, Ele chama Abraão e diz: Abraão, vou eu destruir Sodoma, vou eu acabar com Sodoma, chega, não tem mais jeito. E ali Abraão começa a dizer para ele: mas se ali tiver 50, você conhece a história, não vou eu me alongar. Mas nós sabemos que ali, o Senhor mesmo tirando aquela família, 5 justos, um olha para trás, vira estátua de Saulo, o resto acaba se perdendo, mas Deus cumpriu a palavra dele. Sodoma destruída. Aqueles que saíram de Sodoma, mas não deram ouvido para a palavra do Senhor, também foram destruídos, porque nós sabemos que a família de Ló, ela acabou terminando somente Ló e pronto. Porque as filhas também se perderam. E quando nós olhamos aqui para esta palavra tremenda, nós vemos que quando é chamado, assim como Neemias ouve dizer que o muro estava rachado, o muro estava cheio de fenda, é hora de construir o muro. Mas tem gente que quer só construir o muro e está esquecendo da espada. Tem gente que pega a espada e esquece do muro. Eu vou te dizer uma coisa: talvez você tenha pulado essa parte, mas quando Neemias chega, ele diz: ó, é uma mão na espada e a outra no muro, é uma mão na espada e a outra no muro. Você tem que estar ligado. Tem muito crente orando e esquecendo de agir, pastora. Oração sem ação não resolve nada. Orar, estou orando, mas e atitude? Está onde? Atitude está em quê? Atitude nenhuma. Ora para Deus mandar, quando Deus manda, retém. Ora para Deus abençoar, quando Deus abençoa, enfia debaixo do travesseiro. Aí o que acontece? Olha com aquela cara e diz: não tenho. Deus fala: não tem? Então tá bom. Quando vai debaixo do travesseiro: ah, mas eu coloquei aqui, mas estava bem aqui, mas estava aqui. Não tem mais nada, não tem mais nada. Nós vemos o profeta agora dizendo assim, olhando para aquele povo. E quando nós vemos ele dizendo: olha naquele rolo, aquele livro, então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava escrito um rolo de quê? De um livro. Rolo de um livro. Então o Senhor manda dizer para casa hoje, de Israel: o Senhor coloca a mão no teu peito e diz assim: o Senhor está falando com a minha casa. O Senhor está falando com a minha casa. É tempo de conversão. É tempo de olhar para dentro de mim. É tempo de buscar ao Senhor. Enquanto eu posso achar. Amém? Graças a Deus. Nós vamos estar aqui ceando. Nós vamos estar